Olá, Mesote Virtual, aqui é o Alex e hoje vamos falar sobre as ações da Klabin que não têm deixado dúvidas a respeito da sua valorização no mercado. Nos últimos 6 meses já valorizou mais de 17%, chegando aqui aos R$ 4,53 no dia 16 de agosto de 2023. Lembrando que no início do ano, apenas no dia 17 de fevereiro, as ações custavam somente R$ 3,85. E ainda por cima a empresa trouxe os seus resultados do segundo trimestre deste ano, tornando ainda mais importante a gente trazer o quadro Fique Preparado, justamente para avaliarmos os resultados e assim sabermos se a Klabin está em um melhor ou pior momento. Também vamos fazer aqui análise técnica de KLBN4 e KLBN11, verificar se a empresa continua com bons fundamentos, avaliar se as ações estão caras ou baratas através do quadro Caçando as Simetrias Favoráveis e também as projeções e preço-teto do ativo virtual. E justamente por consolidar todas essas informações nesse vídeo, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações. E é claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você ajuda o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. E já começando aqui diretamente da apresentação dos resultados da Klabin, mostrando que a empresa realmente caiu no seu volume de vendas, novamente, agora em 15%, saindo de pouco mais de 1 milhão de toneladas para 856 mil toneladas. Destacando que o mercado interno cresceu, foi para 59%, vindo de 53% nessa proporção aqui. E aí, 41% no mercado externo. Obviamente, a queda das vendas também reflete na queda da receita líquida, ainda mais com os efeitos recentes da queda do preço da celulose, fazendo com que a receita da companhia também despencasse 15%, ou seja, caindo de 5 bilhões de reais para 4,3 bilhões de reais agora no segundo trimestre deste ano. E ainda por cima, mostrando claramente que o mercado interno está sendo muito importante para a geração de receita da empresa, agora com a proporção de 69% frente aos 31% do mercado externo. E é claro, quando a gente fala de queda de vendas, queda da receita, vamos ver também o EBITDA ou EBITDA, que são os lucros de juros, impostos, amortizações e depreciações, basicamente o lucro operacional de uma empresa, também caindo. E ele caiu forte, 27% na comparação do segundo trimestre de 2022 com 2023, mostrando que a empresa saiu de 1,8 bilhão de reais para apenas 1,3 bilhões. E aqui, fortemente puxado pelos papéis e embalagens, segmento esse que representa 956 milhões de reais. E observem, a celulose, justamente por conta da queda dos preços dela no mercado internacional, caiu de uma participação de 1 bilhão de reais no ano passado para apenas 389 milhões. Mas tem mais razões aqui também que fizeram com que o EBITDA caísse. E, obviamente, a margem EBITDA também caiu, 37% para 31%. Embora tenha acontecido toda essa queda com o EBITDA ajustado da companhia, ainda assim ele está dentro do consenso do mercado. Para algumas análises, como por exemplo, a análise do Santander, ainda ficou um pouco acima. E a explicação para isso é porque aconteceram paradas de manutenção com Puma 1, Puma 2 e Correia Pinto também. E naturalmente, como eu expliquei, também afetado pelo preço da celulose no mercado internacional. Ou seja, um cenário muito favorável realmente para a queda da receita e do EBITDA, justamente porque queda das vendas, preço da celulose caindo no mercado internacional e ainda por cima, para piorar a situação da Klabin, nesse último trimestre que ela relatou, ainda por cima teve essas paradas de manutenção de Puma 1, Puma 2 e Correia Pinto. E esse slide que a empresa trouxe aqui também na sua apresentação dos resultados, falando exatamente sobre a celulose, fica muito claro que caiu 18% na comparação trimestral deste ano. Aqui do resultado da Klabin, a fibra longa também teve queda de 3%, embora ainda ficou melhor do que o resultado internacional, e ainda por cima o custo de produção acabou sendo elevado, em 7% na comparação com o segundo trimestre do ano passado e 1% na comparação com o primeiro trimestre deste ano. Já o papel cartão trouxe excelentes resultados, um aumento no volume de venda em 4%, o preço líquido por tonelada aumentou 15% e, obviamente, puxando a receita líquida em 20% na comparação trimestral deste ano contra o mesmo período do ano passado. O mesmo para papelão ondulado, que teve aumento de vendas em 1%, o preço líquido por tonelada aumentou em 6% e a receita líquida também aumentou em 5%, trazendo com isso um fluxo de caixa livre com um yield ajustado de 21%, crescimento de 6,5 pontos percentuais em relação ao segundo trimestre do ano passado, sendo que a empresa diminuiu o seu CAPEX, que são aquelas
pelas contas de investimento da companhia, saindo de 1,5 bilhão de reais para 1 bilhão de reais agora no segundo trimestre do ano de 2023. Uma razão para os investidores ficarem atentos com a Klabin é justamente sobre a sua dívida líquida e alavancagem, porque se considerarmos a dívida líquida dividido pelo EBITDA, que aliás é um indicador muito utilizado por todas as empresas para justamente medir a alavancagem da companhia, ou seja, a relação da dívida líquida da empresa pelo lucro operacional dela, ou seja, quanto tempo em anos a empresa consegue pagar toda a sua dívida apenas com seus lucros operacionais. E nesse quesito, se olharmos para a alavancagem da empresa em dólares, podemos ver que ela aumentou para 2,8 vezes, saindo de 2,6 vezes do primeiro trimestre deste ano. E se observarmos, ficou praticamente em estabilidade, embora elevou também em 0,1 na comparação com o segundo trimestre do ano de 2022, que estava em 2,7. Mas em contrapartida, a dívida líquida dividido pelo EBITDA em reais, também ajudada pelo câmbio, trouxe uma relação um pouco mais favorável, com um múltiplo de 2,6, mantendo assim o mesmo resultado do primeiro trimestre deste ano e 0,1 abaixo do segundo trimestre do ano passado. Se observarmos o cronograma de amortização da dívida da Klabin, felizmente fica fácil de perceber que o ano de 2024 vai ser muito menos desafiador para a empresa, e se o preço da celulose voltar a subir no mercado internacional, provavelmente os investidores do ano de 2023 vão colher melhores resultados em 2024 por conta da melhora da estrutura financeira da empresa, ou seja, considerando o melhor cenário, em outras palavras, com a celulose aumentando, aumento no volume de vendas e dívida decrescente, obviamente a empresa vai estar sim em um melhor momento no mercado. E supondo o pior caso, ou seja, ela se mantenha exatamente da mesma forma, ou seja, com a celulose em preços que não apoiam muito a operação da empresa e a quantidade de vendas se mantendo nos mesmos patamares, ainda assim a empresa vai ter menos dívida para lidar no ano de 2024, poder fazer mais caixa e tomar outras providências. Só que ela precisa tomar essas providências entre o ano de 2023 e 2024, justamente para se aproveitar desse movimento, porque em 2025 até 2027, de acordo com o cronograma de amortização da dívida, vão ser os anos mais desafiadores. 2028 alivia um pouco, mas 2029 pode ser um grande problema. E é notório, a empresa tem elevado seu pagamento de dividendos, ou seja, como podemos ver aqui nesse slide, em proventos, ou seja, dividendos ou JCP, a empresa tem sim aumentado de maneira substancial desde o ano de 2021, sendo que recentemente ela trouxe esse pagamento de 269 milhões de reais e que inclusive eu trouxe para vocês o aviso aos acionistas, mostrando exatamente esse valor da distribuição dos 269 milhões de reais, pagando quase 5 centavos por ação ordinária ou preferencial e 24 centavos por ação em Unity, KLBN11. O pagamento acabou de acontecer, foi no dia 15 de agosto de 2023 e obviamente esse pagamento significativo da Klabin acabou ajudando no seu pagamento mínimo obrigatório, porque a empresa tem uma política de pagamento de proventos em que ela paga com base no EBITDA ajustado, diferentemente de outras empresas que pagam com base no lucro líquido ajustado. Ela vai fazer um payout de 15 a 25% do EBITDA ajustado. E mesmo quando a gente observa, dentro do próprio ano de 2023, fica claro de perceber que o pagamento de dividendos vem aumentando. Foi sutil, mas a empresa aumentou o pagamento também dos dividendos e JCP acumulados nesse período aqui, especialmente se a gente comparar o ano de 2022. Se observarmos as ações da Klabin com KLBN4 na periodicidade diária, não restam dúvidas, a empresa está em clara tendência de alta, com próxima resistência em R$ 4,73 e suporte mais relevante, como eu já tinha traçado aqui para vocês, a R$ 4,17 até os R$ 4,10, que aliás está aqui explícito pelo script exclusivo do ativo virtual da VWAP e disponível para os membros do canal, mostrando essa região de suporte relevante do ativo. É claro que o mesmo acaba se aplicando aqui para a KLBN11 também na periodicidade diária, mostrando que as ações estão em clara tendência de alta. No entanto, obviamente, as resistências e suportes vão ser diferentes. Nesse caso, já havia traçado para vocês que a região de resistência de preços mais relevante ia ficar entre os R$ 23,62 até os R$ 23,91. De fato, as ações chegaram próximo a isso e elas voltaram a corrigir. Mas isso aqui não representa uma reversão de tendência. Só vai representar uma reversão de tendência caso a empresa venha abaixo, na minha avaliação, dos R$ 20,75, que aliás vai servir justamente de suporte de preços, que vai ficar nessa faixa, entre os R$ 20,97
até os R$ 20,75. Atualmente, as ações KLBN4 estão aqui cotadas a R$ 4,54, valorizando muitíssimo nos últimos 12 meses, 20,58%, com PL muito barato, de apenas 5,59, lembrando que o PL é o preço dividido pelo lucro, ou seja, quanto que o mercado está pagando pela lucratividade da empresa. Mas o PVP mostra que a empresa está 115% acima do seu valor patrimonial e dividend yield de 6,16%. Só cuidado ao avaliar esse indicador do dividend yield, porque ele é a mera divisão das cotações dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pelas cotações atuais. Então, se as cotações atuais subiram mais de 20%, é claro que o dividend yield vai cair, a menos que a empresa pague muito mais dividendos, mas para quem comprou 12 meses atrás, o dividend yield é um coste muito superior a este aqui. E observando as ações KLBN11, não existe uma diferença muito grande em relação ao dividend yield não. Fica aqui em 6,18 e a valorização das cotações em 20,83%. E para ajudar a nossa comunidade a avaliar se as ações estão caras ou baratas nesse momento, é que eu trago o quadro Caçando Assimetrias Favoráveis, justamente para avaliarmos KLBN4, comparando o preço versus o LPA, ou seja, as cotações versus o lucro por ação. Basicamente, o somatório dos lucros dos últimos 12 meses dividido pelo número de ações em circulação. E nesse sentido, podemos dizer que o LPA subiu, mas as cotações andaram praticamente de lado, favorecendo que mesmo com a recente alta das cotações, ainda assim exista uma grande assimetria favorável em relação ao LPA. E se você quiser apoiar o Ativo Virtual, vai ter um link na descrição, justamente para essa página aqui, que explica os benefícios em forma de agradecimento para os membros do canal e que constantemente eu estou acrescentando novos benefícios. E aqui basta clicar em Seja Membro, que vão aparecer alternativas a partir de R$ 2,99 por mês. E para aqueles que querem apoiar um pouco mais, também tem um ativo associado com mais benefícios. E agora trago para vocês as projeções e o preço teto para KLBN4, que são as ações preferenciais da empresa. Mas só lembrando, a empresa considera o EBITDA e não o lucro líquido para fazer o pagamento dos seus dividendos. E aqui eu fiz uma revisão para baixo desse EBITDA para 6,93 bilhões de reais. No entanto, como eu mostrei para vocês ao longo desse vídeo, temos indícios suficientes para considerar que a empresa está aumentando o seu payout para compensar essa queda do EBITDA. Então, por isso também, eu aumentei o payout. E se a empresa conseguir materializar essas projeções, então vamos ter que o DPA vai ser de pouco mais de 27 centavos por ação. Indo para a nossa pirâmide, a 4% de dividend yield, o preço teto vai ser de R$ 6,79, 6%, R$ 4,53, 8%, R$ 3,39 e 10%, R$ 2,72. E assim, com essa faixa de preços, fica mais fácil para o acionista tomar uma decisão do que é importante para ele a respeito de dividendos. E obviamente, só lembro a vocês que a rentabilidade precisa ser considerada também com base na valorização das ações. Ainda que você invista para o longo prazo, a valorização dos ativos te dá mais manobra para você tomar decisões no futuro e facilitar a sua rentabilidade. Mas vai deixando nos comentários abaixo o que você pensa a respeito da Klabin. E é claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.